Os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, eram uma parte fundamental da estratégia naval nacional socialista. Eram embarcações pequenas e apertadas, onde jovens marinheiros passavam semanas debaixo d'água atacando comboios inimigos. Comandantes como Otto Kretschmer, Günther Prien e Erich Topp lideravam essas missões em condições muito difíceis. A rotina em um U-boat era brutalmente rigorosa e exaustiva. Os turnos de vigia eram divididos em ciclos de 4 horas, em um ambiente onde o espaço individual era inexistente e os cheiros de óleo, suor e comida racionada permeavam tudo. Eles dormiam em turnos em camas quentes compartilhadas por 3 ou mais marinheiros, comiam comida enlatada ou desidratada e não viam a luz do sol por semanas. Como viviam os marinheiros alemães? Como morriam? O que restava deles e de suas máquinas depois da guerra? É por isso que hoje contaremos a vocês sobre a vida brutal dentro dos submarinos nazistas e o que aconteceu com eles depois da guerra. A estratégia abissal, a importância dos U-boats alemães na Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o mundo naval ainda era dominado por grandes encouraçados e cruzadores de superfície. No entanto, uma mudança radical estava em andamento nos estaleiros alemães. Uma frota de submarinos projetada não apenas para monitorar, mas também para destruir das profundezas. Com a Primeira Guerra Mundial, os submarinos alemães, conhecidos como Unterseeboot ou simplesmente U-boats, provaram ser uma ameaça estratégica. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que eles atingiram sua forma mais letal e maior destaque. Quando Adolf Hitler ordenou a reativação do poder militar alemão, a Kriegsmarine, a Marinha do Terceiro Reich, recebeu instruções claras: construir uma frota moderna, rápida e discreta, capaz de interromper o comércio marítimo inimigo. Assim, os U-boats renasceram, liderados pelo almirante Karl Dönitz, um comandante veterano que compreendia plenamente o potencial destrutivo da guerra submarina. Dönitz tinha uma visão clara. Ele queria usar submarinos para implementar a chamada Guerra de Atrito, também conhecida como Corso. A ideia era simples: afundar navios mercantes mais rápido do que os aliados conseguiam construí-los. Não se tratava apenas de torpedear alvos militares, mas também de cortar suprimentos vitais, especialmente aqueles que cruzavam o Atlântico para a Grã-Bretanha. O plano funcionou, pelo menos no início. Durante os primeiros anos da guerra, os submarinos causaram estragos. Os modelos mais utilizados, como o Tipo 7, tornaram-se os verdadeiros cavalos de batalha do Atlântico, rápidos, confiáveis e relativamente baratos de produzir. Esses submarinos tinham um alcance de mais de 8.000 quilômetros, podiam mergulhar a 220 metros de profundidade e estavam armados com torpedos letais capazes de afundar cargueiros pesando dezenas de milhares de toneladas. Os primeiros sucessos não tardaram a chegar. Em 1940 e em 1941, os submarinos operaram com uma eficácia quase fantasmagórica. Navegaram à noite, esconderam-se na neblina, atacaram sem serem detectados e desapareceram no abismo sem deixar rastros. Este período foi conhecido como a Era Feliz para os submarinistas alemães, pois as baixas eram poucas e o número de navios afundados aumentava a cada semana. Comboios inteiros foram devastados no meio do Atlântico, com pouco que as escoltas pudessem fazer. As táticas também evoluíram. Dönitz introduziu o sistema de matilha de lobos, ou Rudeltaktik, uma estratégia na qual vários U-boats trabalhavam juntos para atacar um comboio de diferentes pontos, saturando as defesas inimigas. Essa técnica, embora difícil de coordenar, teve um efeito devastador. A importância dos U-boats não era apenas tática, mas simbólica. Para o Terceiro Reich, cada U-boat que retornava ao porto era saudado como um herói. As tripulações eram celebradas, condecoradas e usadas na propaganda nazista. Jovens alemães sonhavam em se tornar oficiais de U-boat sem imaginar a brutalidade que se escondia sob a superfície. Mas enquanto os U-boats colhiam sucessos, os aliados não ficaram de braços cruzados. A partir de 1942, a maré começou a virar. A introdução de novas tecnologias como radares de alta frequência, sonares avançados e ataques de porta-aviões de escolta enfraqueceu drasticamente a eficácia dos submarinos. A guerra anti-submarino evoluiu a uma velocidade vertiginosa. Os comboios passaram a ser melhor escoltados,
a inteligência britânica conseguiu decifrar os códigos de comunicação alemães graças à máquina Enigma, tornando possível antecipar os movimentos das flotilhas de submarinos. Além disso, os avanços aéreos marcaram um ponto de virada. Aeronaves capazes de patrulhar longas distâncias começaram a cobrir as áreas anti-cegas do Atlântico, onde os submarinos operavam com mais liberdade. Em poucos meses, o que antes era uma vantagem tornou-se um campo de caça mortal. Os números são gritantes. Dos quase 1.150 submarinos que a Alemanha construiu durante a guerra, cerca de 780 foram destruídos. A taxa de mortalidade entre as tripulações ultrapassou 75%, tornando-se uma das mais altas de qualquer força armada durante o conflito. Muitos submarinistas nunca retornaram. Afundaram silenciosamente, sem aviso, com apenas alguns segundos para reagir. No entanto, até o fim do conflito, Hitler insistiu em manter essa força submarina ativa. Ele chegou a ordenar o desenvolvimento de modelos revolucionários, como o Tipo 21, considerado o primeiro submarino verdadeiramente moderno, capaz de operar submerso por dias sem precisar emergir, graças às suas baterias aprimoradas e ao seu design hidrodinâmico. Esse novo tipo, embora promissor, chegou tarde demais para mudar o curso da guerra. A evolução dos U-Boats não se limitou apenas a modelos, suas missões também se diversificaram. Alguns submarinos foram adaptados para lançar mísseis experimentais, outros para transportar espiões ou material confidencial. Os U-Boats também operaram no Ártico, no Mediterrâneo e até no Oceano Índico, como parte de alianças táticas com o Japão. Em termos estratégicos, os U-Boats forçaram os aliados a desviar vastos recursos para a proteção de suas rotas marítimas. Navios de escolta foram construídos, redes de detecção foram desenvolvidas, estações aéreas foram expandidas e zonas de exclusão foram estabelecidas. Tudo isso foi uma vitória indireta para os alemães. Enquanto os aliados defendiam suas linhas de suprimento, o Reich pôde concentrar parte de seus esforços em outras frentes. Mas, apesar de sua importância, os U-Boats nunca conseguiram cumprir seu objetivo principal: subjugar a Grã-Bretanha pela fome. Os navios continuavam chegando, o fluxo de suprimentos continuava, e os americanos, ao entrarem na guerra, multiplicaram exponencialmente a produção naval. Mesmo assim, os U-Boats deixaram uma marca indelével na história naval. Eles eram o símbolo do terror silencioso, da ameaça invisível, e também o túmulo metálico de dezenas de milhares de homens que lutaram em uma frente sem luz, sem ar fresco, sem escapatória. Os submarinos nazistas não apenas mudaram a forma como a guerra era travada no mar, eles redefiniram o que significa sobreviver sob pressão, no sentido mais literal e humano do termo. Preparados para morrer, como era o treinamento de submarinos da Kriegsmarine. Embarcar em um submarino alemão não era simplesmente uma questão de vestir um uniforme e zarpar para o Atlântico. Exigia um treinamento técnico, físico e mental extremamente rigoroso. Os homens que operavam esses tubos de aço não eram marinheiros comuns, mas um grupo de elite treinado para operar em silêncio, escuridão e confinamento. Homens preparados para conviver com a morte a centímetros de distância. O processo de seleção começava com uma inscrição voluntária, pois nem todos queriam embarcar em submarinos. Entre os jovens da Kriegsmarine, muitos preferiam servir em navios de superfície ou em tarefas de logística. O boato era claro: em submarinos, as chances de morrer eram extremamente altas. Mas para alguns, a ideia de combate submarino, a camaradagem próxima e o prestígio que cercavam essas unidades eram atraentes. Os candidatos passavam por exaustivas avaliações médicas e psicológicas. Não bastava ter saúde, também era preciso demonstrar estabilidade emocional. Semanas de confinamento, a pressão do comando, claustrofobia, incerteza, tudo isso exigia nervos de aço. Os candidatos eram testados em câmaras fechadas, onde passavam horas isolados ou eram submetidos a testes de audição em total escuridão para medir sua resistência ao estresse sensorial. Uma vez aceitos, o treinamento começava. A primeira fase ocorria em terra, geralmente em bases navais como Kiel, Wilhelmshaven ou Flensburg. Lá, os recrutas aprendiam noções básicas de navegação, mecânica, eletricidade e manuseio de armas.
Eles treinavam com modelos de submarinos em escala real, praticando procedimentos de emergência, manuseio de escotilhas e exercícios de inundação. Tudo era feito com precisão milimétrica, já que o menor erro podia ser fatal no meio do oceano. O próximo passo era o treinamento em submarinos de treinamento que operavam nas águas calmas do Mar Báltico. Lá, os recrutas vivenciavam pela primeira vez as condições reais de um U-boat. Corredores estreitos, temperaturas variáveis, umidade constante e ruído constante. O treinamento se concentrava na operação em equipe. Cada homem precisava conhecer seu papel e o de seus colegas. Em um submarino, não havia espaço para improvisação. Uma tripulação típica consistia de 45 a 60 homens, dependendo do tipo de U-boat. Todos tinham que estar familiarizados com os sistemas do navio. Motores a diesel, baterias elétricas, sistema de mergulho, periscópios, sistema de oxigênio e tubos de torpedos. Até os cozinheiros recebiam treinamento técnico básico para o caso de precisarem substituir os tripulantes em caso de baixas. A preparação para emergências era uma parte fundamental do treinamento. Os instrutores recriavam falhas de motor, simulavam incêndios, vazamentos de água e cortes de energia. Os recrutas tinham que reagir em segundos, não apenas para salvar o submarino, mas também para salvar uns aos outros. Eles também treinavam o uso do respirador de emergência, um pequeno cilindro de oxigênio que poderia lhes dar alguns minutos extras de vida em caso de inundação ou vazamento de gás. A disciplina era rigorosa, mas a camaradagem também. O treinamento não buscava apenas desenvolver técnicos competentes, mas também consolidar uma equipe que funcionasse como uma entidade única. Eles dormiam juntos, comiam juntos e se revezavam nas vigílias noturnas. Eles foram ensinados a ler a linguagem corporal uns dos outros. O silêncio era frequentemente a norma no submarino. Entender-se sem palavras era uma habilidade valiosa. À medida que o conflito progredia e as baixas aumentavam, o ritmo do treinamento se acelerava. Não era mais possível dedicar um ano ao treinamento de marinheiros como no início da guerra. Alguns tripulantes chegavam às suas primeiras missões com apenas 3 meses de treinamento. Isso gerava tensão. Muitos capitães veteranos desconfiavam dos jovens e havia casos frequentes de recrutas que desabavam durante os primeiros dias no mar. No centro do treinamento estavam os comandantes de submarinos, os Kaleun. Esses oficiais eram selecionados entre os melhores da Kriegsmarine e eram obrigados a possuir uma combinação de compostura analítica e carisma. Eles eram treinados separadamente em simuladores avançados e com testes táticos. Aprenderam a calcular rotas, gerenciar suprimentos e interpretar sinais inimigos. O treinamento incluía estudos meteorológicos, navegação astronômica e evasão de comboios. Alguns, como Otto Kretschmer e Eric Top, tornaram-se lendas vivas. Os marinheiros também recebiam instruções sobre resistência física. Apesar do espaço confinado, eles eram obrigados a manter o corpo em forma por meio de flexões, abdominais e exercícios respiratórios que faziam parte de sua rotina diária. A capacidade pulmonar podia significar a diferença entre a vida e a morte em caso de perda de pressão ou de uma fuga definitiva. Um dos aspectos mais importantes do treinamento, embora menos conhecido, era o treinamento psicológico em relação à morte. Os tripulantes eram informados abertamente sobre o destino que os aguardava. Eles assistiam a imagens de submarinos afundados e aprendiam como evitar o pânico em caso de aprisionamento. A aceitação de riscos fazia parte do processo. O juramento final não era obrigatório, mas muitos o faziam por escolha própria. Ich diene mit Ehre und bis zum Tod, que significa sirvo com honra e até a morte. Não eram apenas palavras, eram uma realidade. Uma vez a bordo, os marinheiros continuavam a aprender e, no campo de batalha, cada missão era uma lição. Veteranos instruíam novatos, o capitão corrigia ou discutia manobras com os oficiais e os mecânicos adaptavam e incorporavam novas soluções para problemas recorrentes. Com o avanço da tecnologia, os operadores de sonar estudavam e aprendiam a interpretar novos ecos ou sinais. E quando retornavam ao porto, passavam por reuniões técnicas nas quais relatavam o que funcionava e o que falhava. Tudo servia para melhorar. Mas também havia tempo, ainda que mínimo, para a humanidade.
Antes de zarpar, os tripulantes recebiam uma carta pessoal do almirante Dönitz, desejando-lhe sorte e lembrando-os da importância de sua missão. Mães, esposas ou namoradas podiam enviar pequenos pacotes contendo cartas, fotos ou doces. Muitos carregavam amuletos, imagens religiosas ou amuletos da sorte costurados em seus uniformes. Quando finalmente recebiam uma missão de verdade, o dia do embarque era solene. O submarino partia escoltado por salvas, bandeiras e, às vezes, até mesmo uma banda militar. Mas uma vez passada a costa, a verdadeira jornada começava, um túnel longo e escuro sem promessa de retorno. Aqueles que sobreviveram à primeira viagem foram considerados iniciados. Eles haviam superado seus próprios medos. E isso, dentro de um U-boat, era uma forma de maturidade. Todos sabiam, uma vez lá dentro, não havia como voltar atrás. Todos os dias, à mesma noite, como era terrível a vida dentro de um submarino nazista. Assim que o submarino deixou o porto e entrou no Atlântico, a realidade mudou completamente. O que poderia parecer uma missão heróica para os civis era algo completamente diferente visto de dentro. Uma luta diária contra o confinamento, o silêncio, a pressão da água e o próprio corpo. Viver em um U-boat era como habitar um universo paralelo, onde as noções de dia e noite desapareciam, onde o tempo se estendia e a normalidade era uma palavra distante. O espaço dentro de um submarino alemão era minúsculo. Cada canto era ocupado por alguma coisa: motores, baterias, torpedos, cabos, suprimentos de comida, homens. Nos primórdios da navegação, as passagens eram literalmente bloqueadas por sacos de batatas, galões de água, latas, ferramentas e barris de combustível suplementar. Era preciso passar por cima deles para se movimentar. Somente à medida que a comida e o combustível eram consumidos é que o espaço começou a se liberar. A tripulação era organizada em turnos rotativos, geralmente 4 horas de trabalho e 4 horas de descanso. Mas descanso era um termo relativo. Não havia camas suficientes para todos. Em um sistema conhecido como hot beliche, 3 ou 4 homens compartilhavam o mesmo beliche em turnos. Enquanto um dormia, outro trabalhava e um terceiro se preparava para o serviço. Os cobertores estavam úmidos, encharcados de suor e sal, e raramente secavam completamente. A ventilação era precária e o ar viciado era um inimigo constante. Durante a imersão prolongada, o dióxido de carbono se acumulava lentamente. Filtros de ar podiam aliviar a situação, mas não eliminá-la completamente. Muitos marinheiros sofriam de dores de cabeça crônicas, tonturas e até mesmo alucinações leves. Para evitar o colapso, comprimidos de oxigênio artificial eram administrados e cada respiração era racionada. Fumar era estritamente proibido debaixo d'água. As condições de higiene eram mínimas. Havia apenas um banheiro funcional localizado na proa do submarino, próximo aos tubos de torpedos. Se o submarino submergisse em um nível profundo, o sistema de drenagem poderia entrar em colapso e as águas residuais tinham que ser armazenadas até que pudessem ser expelidas para a superfície. Acidentes não eram incomuns, forçando o banheiro a ficar fechado por dias. Nessas situações, baldes, toalhas ou garrafas simples eram usados. Água doce era outro bem precioso. Era usada estritamente para beber e cozinhar. Não havia chuveiros nem lavanderia, e os marinheiros podiam passar semanas sem se lavar. O cheiro dentro do submarino tornou-se parte da atmosfera. Uma mistura de suor, óleo, sal, alimentos fermentados, borracha e óleo diesel. Era tão forte que muitos mergulhadores eram reconhecidos pelo cheiro ao retornar à terra. A comida era simples, calórica e repetitiva. Nas primeiras semanas eles comiam relativamente bem: salsichas, pão, frutas, carne enlatada e sopa. Mas, com o passar dos dias, a comida fresca desapareceu. Pão velho, frutas apodrecidas e conservas tornaram-se a norma. O cozinheiro, conhecido como Der Smutsche, era uma figura respeitada. Ele tinha que conseguir alimentar 50 homens em um espaço minúsculo, com uma cozinha de fogão único em constante movimento. Bons cozinheiros eram considerados tesouros a bordo. Apesar de tudo, a rotina era rígida. Cada membro da tripulação tinha uma função específica atribuída: operador de sonar, timoneiro, torpedeiro, mecânico, engenheiro-chefe, enfermeiro. Todos trabalhavam sob a supervisão do Kaleun, do capitão e do primeiro oficial.
O respeito pela hierarquia era absoluto e as ordens eram executadas sem questionamentos. Disciplina não era uma questão de orgulho, mas de sobrevivência. Mas o trabalho técnico não era tudo, e uma batalha emocional também era travada. A monotonia do ambiente, a falta de luz solar, a constante ameaça de detecção e a impossibilidade de fuga geravam um clima de tensão constante. Cada som era significativo. Um chocalho de cano, uma mudança de motor, uma vibração do casco. O medo se instalava silenciosamente e cada mergulho profundo era um teste de nervos. Quando um submarino era avistado, a caçada começava. Cargas de profundidade eram lançadas de contra-torpedeiros aliados. Explosões sacudiam o casco, luzes piscavam, válvulas se soltavam, tudo rangia. Homens se agarravam às paredes, mordendo os lábios, alguns rezando. O som de uma carga explodindo nas proximidades era ensurdecedor. Temia-se que apenas um deles fosse suficiente para rachar o casco e permitir que o oceano engolisse tudo. Durante essas horas, o submarino permanecia imóvel e em silêncio absoluto. Os motores eram desligados, os homens paravam de falar, até mesmo passos eram evitados. Apenas o hidrofone, isto é, o ouvido do submarino, permanecia ativo, procurando vestígios de hélices inimigas. A espera podia durar horas, durante as quais ninguém dormia, ninguém comia, e apenas a espera pelo fim da tempestade ou pelo golpe fatal. Fora do combate, os momentos de lazer eram poucos, mas essenciais. Acordeões eram tocados, romances eram lidos, alguns escreviam diários ou cartas para suas famílias, enquanto outros simplesmente sentavam-se ao periscópio imaginando o mundo na superfície. Cartas familiares eram lidas repetidamente, até em voz alta, ou piadas eram contadas e as pessoas falavam sobre o futuro quando vencessem a guerra. Um futuro que prometia voltar para casa, conquistar mulheres e beber cerveja. Sonhos de marinheiros, sonhos humildes sobre coisas simples. Realmente sonhar era uma maneira de manter a sanidade. O isolamento do mundo exterior era total, pois não havia rádio comercial a bordo, nem notícias semanais. Apenas mensagens codificadas eram recebidas do comando central. Às vezes, os marinheiros tomavam conhecimento de eventos cruciais, como batalhas, invasões ou a queda de cidades, com semanas de atraso. A guerra era vivida como um rumor distante, enquanto o oceano, imenso e indiferente, os envolvia completamente. O tempo era um conceito diluído. Não havia nascer ou pôr do sol, apenas ciclos de vigia, refeições, alarmes, manutenção, silêncio. Os relógios continuavam a tic-taquear, mas já não significavam nada. Alguns perderam a noção de quantos dias haviam passado no mar. Outros começaram a sonhar com vozes, com luz, com campos abertos. Suas mentes começaram a pregar peças. E, no entanto, em meio a tudo isso, havia algo que mantinha os homens unidos, a honra compartilhada. Cada missão era um pacto, sobreviver era uma vitória coletiva. A fraternidade era absoluta. Se um homem adoecia, os outros o protegiam. Se alguém entrava em pânico, os outros o amparavam. A vida de um dependia dos outros. Quando finalmente retornaram ao porto, os marinheiros tocaram a terra com passos instáveis, como se a gravidade tivesse mudado. Alguns choraram silenciosamente. Outros foram direto beber. Muitos se isolaram por dias. E todos sabiam, no fundo, que aquela trégua era apenas temporária. Que em breve as ordens soariam novamente e que eles teriam que retornar ao abismo. Tecnologia das profundezas, a evolução dos U-Boats ao longo do conflito. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em setembro de 1939, a Kriegsmarine tinha pouco mais de 50 U-Boats operacionais. Parecia um número modesto para um conflito global, mas aqueles primeiros U-Boats foram peças-chave do plano de Hitler para estrangular a Grã-Bretanha das profundezas. O que se seguiu foi uma corrida tecnológica desesperada. Por um lado, a Alemanha precisava construir mais e melhores submarinos. Por outro, os aliados estavam desenvolvendo contramedidas cada vez mais eficazes. Assim foi escrita a história da evolução dos U-Boats. O modelo mais icônico dos primeiros anos da guerra foi o Tipo 7, em suas variantes A, B e C. Era um submarino de ataque robusto de médio porte, fácil de produzir e manter. Com um comprimento de cerca de 67 metros e capacidade para cerca de 45 tripulantes. O Tipo 7 era uma máquina projetada para missões de 30 a 40 dias no Atlântico.
Seu armamento principal consistia em 5 tubos de torpedos, 4 na proa e 1 na popa, além de um canhão antiaéreo e outro no convés. Esse tipo de submarino tornou-se o verdadeiro carro-chefe da guerra submarina alemã. Era manobrável e confiável, e mais de 700 unidades foram produzidas ao longo do conflito. Mas não era isento de limitações. Seu tempo submerso era relativamente curto e precisava emergir com frequência para recarregar as baterias usando seus motores a diesel. À medida que o conflito avançava e a pressão dos aliados aumentava, os engenheiros navais alemães começaram a buscar novas soluções. Assim, nasceu o Tipo 9, um submarino oceânico com maior autonomia e tamanho. Medindo até 76 metros de comprimento, podia percorrer distâncias maiores, ideal para operações na costa leste dos Estados Unidos, no Caribe ou mesmo no Oceano Índico, e transportar mais torpedos a bordo. Sua capacidade de operar longe de bases europeias o tornava a plataforma ideal para missões de longo alcance, incluindo o transporte de tecnologia para o Japão ou patrulhas na África. No entanto, o grande calcanhar de Aquiles de ambos os modelos, o 7º e o 9º, era o mesmo: a necessidade de emergir com frequência. Essa vulnerabilidade foi explorada pelos aliados a partir de 1942, quando começaram a dominar os céus do Atlântico com patrulhas aéreas equipadas com radar. Cada vez que um submarino subia à superfície, tornava-se um alvo fácil. A Kriegsmarine tentou mitigar essa ameaça com pequenos avanços. Um deles foi o Schnorchel, um tubo retrátil que permitia ao submarino aspirar ar e expelir gases enquanto navegava a uma altura periscópica, sem a necessidade de emergir completamente. Essa tecnologia, adaptada de modelos holandeses capturados, foi introduzida tarde demais e sofreu problemas técnicos que limitaram sua eficácia, mas representou um passo importante em direção ao submarino moderno. Ao mesmo tempo, foram feitas melhorias na propulsão elétrica, nos sistemas de detecção acústica e na blindagem do casco. Mas a grande esperança de Dönitz e do alto comando chegou em 1944, o Tipo 21, o chamado Elektroboot, um submarino revolucionário projetado do zero para operar quase permanentemente debaixo d'água. O Tipo 21 foi o ápice de anos de experiência e desespero tecnológico, com um design hidrodinâmico que o tornava mais rápido submerso do que na superfície, algo inédito até então. O Tipo 21 podia atingir velocidades subaquáticas de até 17 nós e permanecer submerso por vários dias seguidos graças às suas baterias de alta capacidade. Seu sistema de recarga era mais rápido, seu perfil acústico mais discreto e seus sensores muito mais avançados. Este submarino também inovou em outros aspectos. Incluiu radares passivos, um sistema automatizado de controle de tiro, motores elétricos silenciosos e até mesmo uma cozinha mais funcional e um design mais ergonômico para a tripulação. Foi em todos os sentidos um salto geracional. Mas chegou tarde demais. Quando os primeiros Tipo 21 estavam prontos para a operação, o Terceiro Reich já estava em plena retirada. Apenas 2 unidades realizaram patrulhas de combate ativas. As demais foram capturadas em estaleiros ou afundadas pelos próprios alemães para impedir seu uso pelos aliados. Mesmo assim, o impacto de seu projeto foi tão profundo que as marinhas do pós-guerra, especialmente a soviética e a americana, se inspiraram no Tipo 21 para seus primeiros submarinos nucleares. Paralelamente, a Alemanha tentou experimentar modelos ainda menores e mais versáteis. Assim nasceram submarinos de pequeno porte como o Biber, o Molch e o Seehund. Essas embarcações eram tripuladas por 1 ou 2 homens, carregavam apenas um par de torpedos e eram projetadas para operações costeiras, sabotagem ou ataques surpresa em áreas portuárias. Embora tecnicamente engenhosos, esses mini-submarinos eram extremamente vulneráveis e a taxa de mortalidade entre seus tripulantes ultrapassava 90%. A evolução também incluiu mudanças na doutrina operacional. No início da guerra, os submarinos operavam de forma mais independente. Com a introdução de matilhas de lobos, os submarinos começaram a coordenar ataques em grupo. Mais tarde, com o aumento das perdas, uma tática de dispersão foi revertida para minimizar os riscos, e os submarinos deixaram de ser caçadores ousados para se tornarem, em muitos casos, presas cautelosas.
Seu uso também se diversificou para fins logísticos. Alguns submarinos foram modificados para missões especiais, como o transporte de mísseis antiaéreos, o lançamento de minas marítimas, o envio de comandos sabotadores ou a instalação de estações meteorológicas automatizadas em costas remotas, como foi o caso em Terra Nova. O esforço industrial alemão para produzir submarinos foi colossal. Mais de 1.150 submarinos foram construídos ao longo da guerra, envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores em estaleiros como os de Hamburgo, Bremen, Danzig e Kiel. Túneis subterrâneos e bunkers gigantescos foram usados para proteger as linhas de montagem dos bombardeios aliados. Alguns desses bunkers, como o de Lorient, na França ocupada, ainda sobrevivem hoje como monumentos da engenharia de guerra. Perto do fim do conflito, no entanto, nem a inovação nem a produção em massa foram suficientes. Os aliados dominaram o ar, decifraram os códigos alemães e patrulharam com novas gerações de contratorpedeiros e aeronaves anti-submarino. A vida útil dos novos submarinos era de semanas. Muitos nem sequer completaram sua primeira missão. Os avanços tecnológicos não conseguiram compensar a velocidade com que a guerra se inclinava contra a Alemanha. E, no entanto, mesmo em sua queda, os submarinos deixaram uma marca profunda. Eles redefiniram a guerra naval. Eles forçaram os aliados a mudar sua estratégia marítima e obrigaram todos a considerar pela primeira vez um inimigo que não podia ser visto, que não fazia barulho, mas que podia aparecer em qualquer costa do planeta. O retorno de Moby Dick, as tragédias mais sinistras que atingiram os U-Boats. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os U-Boats alemães foram protagonistas de operações ousadas, ataques surpresa e feitos de navegação. Mas por trás dessa fachada de aço e estratégia, ocultavam-se profundas tragédias humanas, algumas delas chocantes. A guerra submarina não era apenas uma batalha técnica, era um jogo de vida ou morte, onde o menor erro podia selar o destino de dezenas de homens. Uma das tragédias mais memoráveis foi a do U-1206, ocorrida em abril de 1945, nos últimos dias do conflito. O submarino, recém-lançado e equipado com a nova tecnologia de banheiros pressurizados, um sistema tão avançado que exigia treinamento especial, sofreu um incidente incomum. Um dos tripulantes, sem compreender totalmente o mecanismo, acionou incorretamente uma válvula enquanto o submarino estava em grande profundidade. O resultado foi que esgoto e gases começaram a inundar o compartimento, forçando o comandante a emergir imediatamente na costa escocesa. Ao fazê-lo, o U-1206 foi avistado por aeronaves britânicas e atacado. O comandante ordenou que o submarino fosse abandonado e afundado. 4 homens morreram. Foi uma tragédia absurda, onde a tecnologia e a pressa jogaram contra eles. Outro caso dramático foi o do U-864, que afundou em fevereiro de 1945 com todos os tripulantes na costa da Noruega. Sua missão era transportar tecnologia militar, peças de reatores e urânio enriquecido para o Japão. Mas foi interceptado pelo submarino britânico HMS Venturer, que o afundou em uma manobra histórica, a única batalha submarina da história em que ambos os adversários ficaram submersos. O U-864 partiu-se em 2 e afundou a uma profundidade de mais de 150 metros, juntamente com seus 73 tripulantes. O impacto ambiental de sua carga radioativa ainda está sendo estudado hoje. Uma das tragédias mais numerosas foi a do U-Boat U-47, comandado pelo famoso comandante Günther Prien, herói do ataque de Scapa Flow. O U-Boat desapareceu em março de 1941 enquanto patrulhava o Atlântico Norte. Nem seu vestígio, nem o de sua tripulação de 45 homens foram encontrados. Durante décadas, especulou-se que ele havia sido afundado por cargas de profundidade, mas também surgiram teorias de uma explosão interna ou colisão acidental. A figura de Prien foi apagada da propaganda nazista sem explicação, e sua morte tornou-se um símbolo do mistério e do perigo constante da guerra submarina. Também chocante foi o destino do U-Boat U-99, um dos submarinos alemães de maior sucesso sob o comando de Otto Kretschmer, apelidado de o Lobo Silencioso. Com um impressionante número de mais de 200.000 toneladas afundadas, Kretschmer tornou-se uma lenda.
mas em março de 1941, seu U-99 foi localizado por contratorpedeiros britânicos e atacado com cargas de profundidade. O submarino foi forçado a emergir e Kretschmer ordenou a evacuação. Embora a maior parte de sua tripulação tenha sido resgatada, 3 marinheiros morreram no ataque. Kretschmer passou o resto da guerra como prisioneiro de guerra no Canadá. Ao contrário de muitas tragédias semelhantes, a liderança do comandante evitou uma catástrofe total. No entanto, o destino do U-250 foi menos afortunado. Este submarino foi afundado no Golfo da Finlândia em julho de 1944 por uma carga de profundidade soviética. Apenas 6 homens sobreviveram e foram capturados. O restante da tripulação, incluindo oficiais experientes, morreu preso nas profundezas. O mais chocante aconteceu em seguida. A União Soviética recuperou o submarino inteiro do fundo do mar, rebocou-o para um estaleiro e o usou como fonte de inteligência técnica. O U-250 tornou-se um prêmio de guerra afundado. Outra história comovente foi a do U-222, afundado por engano durante um exercício de treinamento. Em 2 de setembro de 1942, na costa alemã, uma bateria de artilharia costeira o confundiu com um submarino inimigo. O U-222 foi atingido por um projétil direto, causando uma explosão interna. 42 tripulantes morreram. Foi um acidente trágico, produto do caos operacional durante o treinamento acelerado no final da guerra. Também vale a pena lembrar o U-Boat U-1059, afundado no Atlântico Sul em março de 1944. Ele transportava torpedos experimentais, incluindo modelos guiados acusticamente. Foi localizado por uma aeronave americana Grumman Avenger, que o atacou com cargas de profundidade. Quando os torpedos armazenados no convés detonaram, o submarino explodiu em pleno ar, matando instantaneamente a maior parte da tripulação. Apenas 5 homens conseguiram pular no mar. Destes, apenas um foi resgatado com vida. Os demais morreram em decorrência dos ferimentos ou foram atacados por tubarões. Uma das tragédias mais emblemáticas do fim do conflito foi a do submarino U-977, não por seu naufrágio, mas por sua incrível jornada. O submarino deixou a Noruega em maio de 1945, justamente quando a Alemanha se rendia. Seu comandante Heinz Schäfer decidiu não se render e levou seu submarino para a Argentina. A viagem durou 66 dias debaixo d'água, um dos mergulhos mais longos já registrados. Embora tenham chegado à costa sem incidentes, muitos dos marinheiros ficaram psicologicamente traumatizados. Vários adoeceram durante a viagem. O episódio foi explorado pela imprensa para alimentar rumores de fugas nazistas para a América do Sul, embora nunca tenha sido comprovado que transportavam passageiros secretos. Há também tragédias pouco conhecidas, como a do U-1063, afundado perto da costa inglesa por cargas de profundidade após ter se rendido formalmente dias antes. E o U-486, destruído por um torpedo aliado enquanto transportava armas secretas. Neste caso, o torpedo foi lançado por um submarino britânico que havia quebrado o silêncio de rádio para interceptar o sinal inimigo, uma tarefa extremamente arriscada. A mortalidade entre os marinheiros de U-Boat foi uma das mais altas de toda a guerra. De aproximadamente 40 mil homens que serviram na força de U-Boat alemã, mais de 28 mil morreram. Isso significa que 7 em cada 10 homens que embarcaram em um U-Boat nunca retornaram. A maioria deles desapareceu sem deixar vestígios, nas profundezas do Atlântico Norte, do Mar do Norte ou do Mediterrâneo. Para suas famílias, a tragédia foi dupla. Muitas vezes não havia corpo, nem sepultura, nem explicação, apenas um telegrama. O mar os havia engolido e, no entanto, cada nova tripulação embarcava no submarino com a mesma resignação. Eles sabiam que as probabilidades estavam contra eles, mas a missão continuava. Às vezes por lealdade, às vezes por camaradagem, às vezes simplesmente porque não havia outra opção. A queda dos Leviatãs. O que aconteceu com os U-Boats após o fim da guerra? Quando a Alemanha assinou sua rendição incondicional em 8 de maio de 1945, mais de 150 U-Boats alemães ainda patrulhavam os oceanos do mundo.
Alguns navegavam sozinhos, outros faziam parte de flotilhas que tentavam cumprir suas ordens finais, enquanto vários estavam atracados em portos ocupados ou aguardando instruções abaixo da superfície. Em poucas horas, todos estavam oficialmente sem estado, sem bandeira e sem missão. A frota de U-boats, que havia sido o terror do Atlântico, tornou-se da noite para o dia um incômodo remanescente de uma máquina militar derrotada. A partir daquele momento teve início uma operação conhecida como Operação Deadlight, um dos maiores esforços de desarmamento naval da história. Seu objetivo era localizar, escoltar e afundar deliberadamente todos os U-boats rendidos ou capturados para evitar que sua reutilização ou sua tecnologia caíssem em mãos erradas. O objetivo não era apenas desarmar a Alemanha, mas também enviar uma mensagem. O armamento submarino do Terceiro Reich precisava ser completamente varrido do mapa. U-boats foram montados em portos aliados como Londonderry, na Irlanda do Norte, e Loch Ryan, na Escócia. Dezenas de unidades estavam alinhadas lá, muitas delas danificadas, enferrujadas, com suas insígnias cobertas de tinta e suas tripulações detidas. Os marinheiros alemães, em sua maioria jovens sobreviventes de missões suicidas, foram internados em campos de prisioneiros de guerra. Muitos não retornariam à Alemanha por vários anos. No total, mais de 150 U-boats foram afundados deliberadamente entre 1945 e 1946 como parte dessa operação. O procedimento envolvia rebocá-los para o mar e, em seguida, usá-los como alvos para testes de tiro aéreo ou afundá-los diretamente com cargas explosivas. Alguns afundaram durante o reboque, outros resistiram até serem literalmente crivados por forças britânicas e americanas. A Operação Deadlight não foi isenta de problemas. Vários submarinos se soltaram durante manobras e afundaram em posições não planejadas. Alguns se desintegraram antes de chegar ao mar aberto. O clima do Atlântico Norte, as correntes e a deterioração dos cascos fizeram com que muitos se perdessem em condições descontroladas. Hoje, os restos de mais de 100 submarinos jazem espalhados no fundo do mar ao largo da Irlanda e da Escócia, formando um silencioso cemitério subaquático. No entanto, nem todos os submarinos foram afundados. Um número significativo foi capturado intacto pelos aliados para fins de estudo. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética disputavam o acesso à tecnologia alemã. Submarinos de nova geração, como o Tipo 21, despertaram enorme interesse devido ao seu design avançado e potencial militar. Vários deles foram levados a portos americanos, soviéticos ou britânicos para serem desmontados e analisados peça por peça. Um dos submarinos mais famosos capturados foi o U-505, apreendido pela Marinha dos EUA em 1944, antes do fim da guerra. Foi rebocado para solo americano, onde foi exaustivamente estudado. Seu sistema de código, sistema de propulsão e armamento serviram para aprimorar os submarinos aliados. O U-505 foi posteriormente restaurado e agora faz parte de uma exposição permanente no Museu de Ciência e Indústria de Chicago, sendo o único U-boat original em exibição no hemisfério ocidental. Os soviéticos, por sua vez, receberam alguns U-boats como parte das reparações de guerra. O mais notável foi o U-2529, um dos poucos Tipo 21 operacionais, que foi incorporado à frota soviética sob a designação B-27. Durante anos, engenheiros russos estudaram sua estrutura, sistema de baterias e capacidade de operar submerso por longos períodos. Esse conhecimento foi fundamental para o projeto dos primeiros submarinos soviéticos do pós-guerra, e U-boats não registrados também foram descobertos durante a rendição. Alguns comandantes, relutantes em se render, decidiram afundar seus submarinos com todos os tripulantes. Em muitos casos, essas decisões foram tomadas por orgulho, lealdade ou simplesmente medo de represálias. O U-853, por exemplo, continuou operando mesmo após o anúncio da rendição alemã e foi finalmente afundado na costa de Rhode Island em maio de 1945, 3 dias após o fim oficial da guerra. Outros U-boats conseguiram chegar a portos neutros. O U-530 e o U-977, por exemplo, chegaram à Argentina semanas após a rendição.
desencadeando uma onda de especulações e teorias da conspiração. Dizia-se que transportavam líderes nazistas, ouro e até mesmo restos mortais de Hitler. Embora essas histórias nunca tenham sido comprovadas, ambos os submarinos foram apreendidos pelas autoridades argentinas e entregues aos Estados Unidos, onde acabaram afundados como parte de testes navais. O fim dos U-Boats foi também o fim de um corpo militar específico. Os submarinistas da Kriegsmarine. Ao final da guerra, mais de 75% deles haviam morrido. Os poucos que retornaram para casa o fizeram como fantasmas, sobrecarregados por uma mistura de culpa, trauma e silêncio. A Alemanha do pós-guerra não estava preparada para homenageá-los nem condená-los abertamente. Eles foram simplesmente esquecidos por anos. Em termos tecnológicos, os U-Boats do Terceiro Reich pavimentaram o caminho para a guerra submarina moderna. Seu projeto, especialmente o do tipo 21, serviu de base para futuros submarinos nucleares da Guerra Fria. As lições aprendidas nos oceanos do conflito não se perderam, foram absorvidas, aprimoradas, transformadas. Mas além dos aspectos técnicos, o que restou foi uma história de vidas presas entre as placas de aço, a escuridão e o silêncio. Um exército de submarinos que operou sob o mar, sem glória final, sem um desfile de vitória. A mentira nas ondas, o salvamento do U-869, o U-Boat que não era para estar lá. Por quase meio século, o U-Boat alemão U-869 foi oficialmente considerado perdido perto de Gibraltar, sem maiores detalhes. A Kriegsmarine havia relatado o desaparecimento do submarino em fevereiro de 1945 e por décadas ninguém questionou o relato. Mas em 1991, o que começou como uma expedição de mergulho recreativo na costa de Nova Jersey, se transformou em uma das descobertas mais misteriosas e emocionantes da história da arqueologia subaquática militar. Tudo começou quando um grupo de mergulhadores técnicos liderados por John Chatterton e Richie Kohler, exploradores apaixonados por naufrágios, localizou os restos de um submarino a uma profundidade de aproximadamente 70 metros e a mais de 100 quilômetros da costa atlântica dos Estados Unidos. A primeira coisa que o surpreendeu foi que o local não correspondia a nenhum naufrágio conhecido na área, e a segunda, ainda mais chocante, foi que se tratava de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. Os destroços estavam bem preservados, embora parcialmente desabados. A estrutura principal ainda mantinha as linhas de projeto do tipo 95/40, um modelo oceânico de longo alcance. As hélices, periscópios e escotilhas indicavam que se tratava de um submarino, mas havia um problema. De acordo com registros históricos, nenhum submarino alemão jamais havia sido afundado naquele ponto do Atlântico. Uma investigação paralela então começou. De um lado, uma exploração física do submarino por meio de mergulhos extremamente perigosos, devido à profundidade, visibilidade e possibilidade de desabamento. E de outro, uma busca documental que buscava cruzar registros de guerra, relatórios de missão, arquivos confidenciais e testemunhos. Por vários anos, os mergulhadores realizaram expedições sucessivas, arriscando suas vidas em cada mergulho. Não era um projeto oficial, nem era financiado por nenhuma instituição. Era uma busca obsessiva, motivada por uma pergunta sem resposta. Como um submarino alemão havia chegado àquele local e por que ninguém sabia? Em um dos mergulhos mais reveladores, os mergulhadores conseguiram entrar no compartimento de torpedos e encontraram ferramentas com inscrições em alemão, peças de máquinas com números de série e, finalmente, a maior descoberta, uma válvula marcada com U-869. Era a confirmação que procuravam. Eles haviam encontrado o U-869, presumivelmente desaparecido a milhares de quilômetros de distância. A descoberta forçou uma reescrita da história, já que, segundo documentos alemães, o U-869 havia sido enviado em missão ao Atlântico Norte, inicialmente com destino à costa do Marrocos. No entanto, devido a mudanças nas ordens de patrulha, o submarino provavelmente recebeu instruções para rumar em direção à costa americana, onde outros U-Boats operavam como parte das últimas ofensivas desesperadas do Reich. O problema era que a ordem teria chegado tardiamente ou de forma ambígua. A confusão, típica do caos nas comunicações dos últimos meses da guerra, selou seu destino.
As condições em que o U-869 foi afundado permanecem em debate. Uma teoria, apoiada pelos mergulhadores, sugere que o U-869 foi destruído por uma de suas próprias cargas de profundidade, talvez durante uma manobra defensiva mal executada. Outra hipótese sugere que o navio foi atingido por cargas lançadas por contratorpedeiros americanos que patrulhavam a área. No entanto, nenhuma fonte aliada contemporânea registra tal naufrágio, tornando o caso um completo mistério. Durante os mergulhos, os mergulhadores também encontraram restos humanos, transformando a descoberta em uma questão ética e emocional. Decidiram tratar o local como um túmulo de guerra. Não removeram corpos ou pertences pessoais. O U-869, submerso e silencioso, deixou de ser um objeto de curiosidade técnica para se tornar um memorial subaquático. Um dos detalhes mais comoventes foi a descoberta do diário pessoal de um marinheiro parcialmente preservado que mencionava parentes em Hamburgo e uma namorada aguardando o retorno de um dos marinheiros. Esses fragmentos, em sua maioria ilegíveis, foram recuperados por mergulhadores e entregues às autoridades alemãs, que contataram os descendentes. Foi um encerramento simbólico para uma história esquecida por mais de 45 anos. A descoberta do U-869 também abriu as portas para um debate mais amplo. Quantos U-boats ainda estão desaparecidos? Ao longo da guerra, mais de 50 U-boats alemães foram dados como perdidos sem explicação. Alguns teriam sido vítimas de minas, outros de erros de navegação ou incidentes mecânicos. Alguns podem ter afundado em partes desconhecidas do oceano. Hoje, o U-869 permanece no fundo do mar, um santuário de guerra oficialmente reconhecido pela Alemanha e protegido pelo direito internacional. A área onde se encontra não é marcada por boias ou monumentos, mas é visitada anualmente por mergulhadores especializados que prestam homenagem silenciosa à tripulação. Água envenenada, Operação U-864, o U-Boat que transporta uma carga que continua a matar o planeta. Quando o submarino alemão U-84 partiu da base naval de Kiel em dezembro de 1944, seu destino não era uma missão de patrulha nem de combate. Ele carregava uma carga secreta e uma missão estratégica: cruzar o Atlântico, contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar ao Japão. Fazia parte da Operação César, um esforço desesperado do Terceiro Reich para transferir tecnologia, engenheiros, motores de aeronaves e materiais nucleares para o Império Japonês, com quem compartilhava uma aliança em suas horas finais de resistência. Mas o U-864 nunca chegou ao seu destino. Em fevereiro de 1945, na costa de Fedje, oeste da Noruega, o submarino foi interceptado pelo HMS Venturer, um submarino britânico comandado pelo tenente James Launders. O que aconteceu naquele dia foi único na história naval. Uma batalha entre dois U-boats completamente submersos. Launders, sem contato visual, estimou a posição, a velocidade e a profundidade do U-864 e lançou uma série de torpedos em uma sequência cuidadosamente calculada. Um deles acertou em cheio. O submarino alemão se partiu em dois e afundou, levando consigo todos os 73 tripulantes. Um segredo que só viria à tona quase 6 décadas depois. Por décadas, a localização exata do naufrágio permaneceu desconhecida. Registros precisos não existiam, e a história foi relegada a uma nota de rodapé na história naval britânica. No entanto, em 2003, uma expedição norueguesa que conduzia estudos oceanográficos na área localizou estruturas metálicas a mais de 150 metros de profundidade. O que começou como uma anomalia geológica logo se tornou uma investigação internacional. Quando um submarino robótico desceu com câmeras de alta resolução, a descoberta foi confirmada. Os restos eram do U-864, ainda fragmentados, cobertos por sedimentos, mas visivelmente bem preservados. O que foi ainda mais surpreendente foi a descoberta de contêineres cilíndricos lacrados, muitos deles ainda intactos. Após análise, seu conteúdo foi revelado. Mais de 60 toneladas de mercúrio metálico armazenadas em potes de cerâmica dentro de embarcações de aço.
O mercúrio deveria chegar ao Japão, possivelmente como componente em sistemas de navegação ou desenvolvimentos experimentais. Mas sua presença no fundo do mar norueguês representava uma ameaça ambiental muito séria, porque o mercúrio é altamente tóxico e, ao longo das décadas, alguns dos potes começaram a corroer, vazando pequenas quantidades para o ecossistema marinho. O governo norueguês, ao saber da magnitude da descoberta, enfrentou um dilema monumental. Como proceder com um naufrágio que é, ao mesmo tempo, um túmulo de guerra, um risco ecológico e um fragmento histórico? Após anos de deliberação, estudos técnicos e pressão de organizações ambientais, uma decisão final foi tomada em 2017. O U-864 não seria extraído, mas encapsulado no fundo do mar. A solução escolhida consistiu em cobrir completamente o submarino com uma laje de pedra e concreto subaquático, selando os destroços para evitar qualquer vazamento futuro de mercúrio. A operação foi extremamente delicada, não apenas devido à profundidade e às condições do mar naquela área, mas também porque qualquer movimentação inadequada poderia fraturar ainda mais os contêineres e liberar o conteúdo tóxico. Apesar da solução técnica, a controvérsia persistiu. Alguns, incluindo historiadores e associações de familiares dos marinheiros falecidos, argumentaram que enterrar o U-Boat equivalia a apagar um capítulo da história e que uma extração gradual e controlada deveria ter sido tentada. Outros, no entanto, consideraram o risco ecológico mais importante do que a preservação material. A verdade é que o U-864 foi enterrado para sempre. Uma cápsula de aço, morte e veneno selada sob toneladas de rocha. Mas mesmo após seu encapsulamento, a história do U-864 continuou a gerar questionamentos e teorias. Uma delas apontava para o conteúdo exato da carga. Embora a presença de mercúrio tenha sido confirmada, também houve especulações de que outros itens transportados, como peças de motores a jato Messerschmitt, planos de mísseis, tecnologia óptica avançada e até mesmo pequenas quantidades de material radioativo, poderiam ter sido destinados a laboratórios japoneses. Outra curiosidade foi a figura de James Launders, o comandante britânico que afundou o U-864. Seu feito foi tão preciso que muitos historiadores navais o comparam a uma partida de xadrez subaquática. No entanto, Launders nunca explorou plenamente sua fama. Morreu em 1988, sem saber que décadas depois sua manobra seria estudada como uma obra-prima de cálculo e tática submarina. Hoje, o local exato onde o U-864 está marcado nas cartas náuticas norueguesas como área restrita e o acesso é limitado. Não há monumentos visíveis ou placas comemorativas, apenas o mar, sabendo o que esconde. E abaixo dele, os restos de um submarino que nunca cumpriu sua missão, mas cujo legado, envenenado e misterioso, continua a flutuar nas correntes da história. Ossos no mar. Outros U-Boats recuperados nas últimas décadas. Muitos dos U-Boats da Segunda Guerra Mundial foram pulverizados por cargas de profundidade ou esquecidos nas profundezas do Atlântico, mas muitos outros desapareceram misteriosamente ou afundaram devido a falhas mecânicas e humanas. Nas últimas décadas, um número considerável de U-Boats alemães foi redescoberto, recuperado, preservado ou estudado para fins históricos, técnicos ou mesmo turísticos. Algumas dessas descobertas, resultantes de eventos que descrevemos ao discutir as tragédias sofridas por essas embarcações, não tiveram o impacto midiático do U-1669 ou do U-864, considerados as descobertas mais importantes nesse campo. No entanto, cada um contribui com mais uma peça para o complexo quebra-cabeça da guerra submarina no Terceiro Reich. Um dos casos mais notáveis é o do U-534, encontrado em 1986 na costa da Dinamarca, no Estreito de Kattegat. Este submarino, um tipo IC-40, foi afundado em 5 de maio de 1945 por um bombardeiro britânico, apenas 3 dias antes do fim da guerra na Europa. A tripulação conseguiu evacuar parcialmente o submarino, mas 3 marinheiros morreram durante o ataque. Curiosamente, o U-534 estava a caminho da Noruega, possivelmente como parte de uma evacuação secreta ou em uma missão de última hora para a América do Sul.
O mistério em torno de seu destino e da carga exata alimentou diversas teorias. O submarino foi totalmente recuperado por meio de uma operação de salvamento privada financiada por um empresário dinamarquês. Embora danificado pelo ataque e pela corrosão, o casco permaneceu surpreendentemente intacto. O U-534 foi parcialmente restaurado e durante anos esteve em exposição ao ar livre no porto de Birkenhead, no Reino Unido. Atualmente faz parte de uma exposição seccional no Museu U-Boat Story, onde os visitantes podem ver seu interior através de painéis de vidro. É um dos poucos U-Boats originais em exposição fora da Alemanha. Outro caso curioso é o do U-995, um tipo 7C-41, um dos modelos mais utilizados pela Kriegsmarine. Ao final da guerra, esse submarino foi capturado pelos britânicos e entregue à Marinha Norueguesa, que o utilizou como navio de treinamento sob o nome de Kaura. Em 1965, foi devolvido à Alemanha como objeto de valor histórico. Hoje, o U-995 está encalhado na praia de Laboy, perto de Kiel, convertido em um museu flutuante que pode ser visitado. Junto com o U-505 de Chicago, é um dos poucos U-Boats preservados em condições quase originais, com seu equipamento interno intacto. O U-2540, por sua vez, tem uma história ainda mais incomum. Era um tipo 21, o modelo de submarino mais avançado construído pela Alemanha durante a guerra. Foi lançado em 1945, mas nunca entrou em combate. Em maio do mesmo ano, sua própria tripulação o afundou perto de Flensburg para evitar a captura. Permaneceu submerso por mais de uma década, até 1957, quando foi resgatado pela República Federal da Alemanha, reflutuado, modernizado e retornou ao serviço como submarino experimental sob o nome Wilhelm Bauer. Serviu na Bundesmarine até 1982. Hoje, o U-2540 é um museu flutuante em Bremerhaven e representa o único tipo 21 totalmente restaurado aberto ao público. Descobertas mais recentes, feitas por pesquisadores civis, pescadores e exploradores subaquáticos, também estão disponíveis. Em 2017, uma equipe de mergulhadores holandeses encontrou o U-31 na costa de Terschelling, um dos primeiros submarinos perdidos na guerra, desaparecido desde 1939. A descoberta encerrou um capítulo que estava aberto há mais de 75 anos e permitiu que os descendentes de sua tripulação finalmente localizassem os túmulos de seus parentes. Ao largo da costa norte da França, especialmente ao redor de Lorient, Saint-Nazaire e La Rochelle, dezenas de destroços de submarinos ainda jazem enterrados sob os escombros de bunkers. Alguns foram explodidos por tropas alemãs em retirada, outros pelos aliados. Em alguns casos, os submarinos ficaram presos nas estruturas de concreto, tornando-se parte da paisagem industrial abandonada. Na Noruega, que era uma base estratégica fundamental para as operações de submarinos alemães no Atlântico Norte, vários cascos parciais e destroços de submarinos foram encontrados nos fiordes. Muitos deles estão bastante deteriorados, mas ainda são objeto de estudo arqueológico. O já mencionado U-864 é apenas um dos mais conhecidos, mas pelo menos uma dúzia de outros foram identificados ao longo dos anos por equipes civis e governamentais. Em outros casos, os submarinos foram literalmente vendidos como sucata ou derretidos, como foi o caso de muitos dos U-Boats capturados após a guerra em portos franceses, dinamarqueses ou bálticos. Apenas uma minoria foi preservada para fins educacionais ou comemorativos. O restante foi reduzido a aço reciclado. Um capítulo especial é representado pelos U-Boats que desapareceram sem explicação oficial. Historiadores navais ainda debatem o destino de pelo menos 20 submarinos que nunca retornaram e cujas coordenadas de naufrágio permanecem incertas. Alguns foram provavelmente destruídos por minas, outros por acidentes mecânicos ou erro humano. O mar os engoliu sem deixar vestígios. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia de escaneamento subaquático permitiram a descoberta de novos locais. Equipes de arqueologia marinha, como as da Universidade de Kiel e do Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha, começaram a mapear com precisão o fundo do mar onde os destroços estão localizados.
Esses projetos não têm apenas valor histórico, também permitem a avaliação de riscos ecológicos, como vazamentos de combustível ou munição instável. Nesse contexto, os U-Boats alemães deixaram de ser armas de guerra e se tornaram objetos da memória coletiva. Eles são estudados, filmados e visitados. Muitos deles funcionam como museus flutuantes, memoriais aos mortos ou até mesmo como recifes artificiais para a vida marinha. São, em muitos aspectos, as últimas testemunhas submersas de uma guerra que também foi travada no silêncio absoluto das profundezas. Assim, o legado dos submarinos está disperso entre vitrines de museus, imagens capturadas por robôs subaquáticos, arquivos desclassificados e as sepulturas invisíveis que ainda jazem sob as ondas.